Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a este canal. O propósito aqui é falar de processo civil. Muito obrigado a você que se inscreveu. Quem ainda não se inscreveu, entra agora aí, faça sua inscrição e receba nosso conteúdo. O propósito de hoje é falar sobre procedimento de jurisdição voluntária. Uma das modalidades que nós temos de procedimento especial está lá no artigo 719 até 725 do Código, as regras gerais, e depois algumas situações específicas da notificação, interpelação, enfim, algumas outras modalidades. Bom, quando a gente fala de jurisdição, a gente tem que sempre remontar aquele conceito da origem de jurisdição, né? Quando que surge a jurisdição? A jurisdição surge justamente a partir do momento em que o Estado proíbe a autotutela e passa a ele, Estado, resolver os conflitos sociais que lhes são apresentados. Então, antigamente, nos primórdios, nós tínhamos a vigência da chamada lei do olho por olho, dente por dente, a lei de talhão, entre tantas outras aí. O fato é que quando existia um conflito social, as próprias pessoas criavam suas regras no uso da força, no uso da pancada, e aí a gente tinha situações assim extremamente delicadas, né? As pessoas matavam uns aos outros, enfim, uma série. Aqueles que não matavam ficavam em situações extremamente debilitadas, né? Enfim. Bom, o Estado passou a proibir o exercício da autotutela, embora ainda exista exceções, é verdade, mas o Estado passa a trazer para si essa responsabilidade para pacificar os conflitos sociais. A finalidade do direito é justamente a organização da vida em sociedade. E a organização da vida em sociedade é sempre a busca da paz social e também da boa-fé, né? Ou seja, na harmonia da convivência social e que os negócios jurídicos sejam firmados, sejam realizados com segurança jurídica. É isso que se busca através do direito. É bem verdade que quando o Estado traz para si o monopólio, né, da jurisdição, não é qualquer conflito social do qual ele vai resolver. Ele somente resolve o que nós chamamos de lide, ou seja, toda vez que eu tenho um conflito qualificado a uma condição da existência de uma pretensão de uma parte somada à resistência da outra parte. Por isso que o conceito doutrinário pacificado de lide é justamente pretensão resistida. Uma parte tem uma pretensão, a outra parte resiste. Esse conceito de lide ele é muito importante em termos de processo civil, porque o que o Estado resolve é a lide. Tanto é que no artigo 17 do Código de Processo Civil, quando se estabelece as condições da ação, o artigo deixa claro o seguinte, que para ingressar em juízo é necessário ter interesse somado à legitimidade. Legitimidade do teu interesse jurídico na causa, você é a parte legítima na propositura daquela demanda, ou parte legítima para ser demandado naquele caso, ou então, e além disso, tem a perspectiva da necessidade em razão do interesse, ou seja, você já tentou buscar esse direito do qual você alega ter de uma forma extrajudicial, de uma forma amigável, de uma forma anterior à propositura da ação e você não conseguiu. E se não for através da intervenção do Estado por meio da jurisdição, reconhecendo o teu direito, você não vai conseguir alcançar essa pretensão de direito material. Essa é a ideia base, é a ideia fundamental de jurisdição, a soma do conceito de lide
e também essa circunstância do preenchimento das condições da ação, interesse e pela legitimidade de partes. Pois bem, meus caros, a jurisdição ela não existe somente na modalidade litigiosa, ok? Nós sabemos que o direito brasileiro ele está substanciado, ele está equiparado em duas modalidades de jurisdição: a jurisdição contenciosa e também a jurisdição voluntária. E em uma outra perspectiva, não de jurisdição estatal, mas que também como forma de pacificação de conflitos, nós temos a arbitragem. Mas aí já é uma outra situação chamada justiça privada, algumas matérias apenas que se pode colocar, apresentar a essa modalidade, mas aí é uma outra situação, inclusive objeto de um outro encontro. O que nos interessa hoje é falar de jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária é aquela da qual não existe uma lide, não existe um conflito entre as partes, porém existe uma necessidade de intervenção da atividade do Estado para que haja o regular processamento da tua pretensão em direito material. O conceito de jurisdição contenciosa, aquela que tem conflito, é a lide pura, pretensão, resistência. Na jurisdição voluntária não há conflito, muito pelo contrário. Às vezes tem situações em que há harmonia, em que há consenso, porém existe necessidade de intervenção do Estado para criar uma possibilidade de fiscalização de como aquele direito a qual se está pretendendo foi constituído e também para criar uma situação de integração das normas para melhor a aplicação do direito em si. Em síntese, jurisdição voluntária são nessas circunstâncias. Não há lide, isso é o primeiro conceito básico, não tem a formação de lide, porém eu preciso da intervenção do Estado para que aquele direito apresentado seja convalidado, seja reconhecido pelo Estado representado na figura do juiz. Professor, exemplos. Que situações eu posso ter dessas modalidades? Bom, aqui são várias situações, né? Alienação judicial, homologação de divórcio e partilha do casal que tem a presença de crianças, e aí visando a averiguação do melhor interesse da criança, o Estado intervém neste acordo, ele toma conhecimento desse acordo e, se houver necessidade, ele vai fazer a sua intervenção, convidando inclusive o Ministério Público para essa modalidade. Existe também situações de notificar para mero efeito de notificação, interpelação, alteração consensual no regime de bens de um casal, organização e fiscalização das fundações, enfim, são várias situações. Às vezes, você pode fazer um pedido sem que de fato tenha uma correspondência. É muito comum nesses casos o que se chama de alvará judicial. Vamos imaginar que diante do falecimento de um pai, um determinado devedor vai fazendo o pagamento da renda e o juiz no inventário coloca que para o filho menor o valor será depositado numa conta, e quando ele alcançar esses 18 anos, aos 18 anos, atingindo a capacidade civil plena, filho poderá fazer o que bem entender em razão desse valor. Os valores estão bloqueados lá na conta. O menor, né, aliás, a criança atingindo essa maioridade, ele pode pleitear perante o Estado que libere esse valor numa eventual situação de emancipação, ou seja, ele não alcançou a maioridade aos 18,
porém ele alcançou anteriormente pela emancipação e aí ele está tentando essa liberação dos valores mediante um alvará judicial. É possível, você apresenta a tua intenção ao juízo, não há situação de conflito, porém o juiz vai verificar se isso é possível ou não. Outra modalidade muito comum de alvará são situações para desbloqueio de valores de pessoas de contas em valores menores, de pessoas que falecem e o valor fica vinculado à conta. É possível, né, preenchendo os requisitos ali, é possível o ajuizamento desse alvará, e aí você vai expor a tua intenção ao juiz, e aí o juízo vai caber verificar se isso é possível ou não, se tem que passar por um processo de inventário, enfim, vai conforme for o caso. O fato, o que nos cabe nesse momento, é que em determinadas circunstâncias que eu tenho uma pretensão, mas eu não tenho uma resistência, eu posso apresentar essa minha pretensão em juízo, e o juízo vai verificar se há essa possibilidade jurídica ou não em se fazer esse pedido. Por isso que a gente está falando de procedimento de jurisdição voluntária. Não tem conflito, mas eu preciso da intervenção do Estado para o regular processamento do feito. Questões importantes. Petição inicial é combinada com 319 e também 319 do CPC e também com o artigo 719 do Código também. Então, 319, as regras específicas da petição inicial e algumas regras lá do 719 adiante. 719 fala justamente essas situações que eu estava colocando, em que quando você tem uma pretensão, mas não tem resistência, é possível o requerimento para intervenção do Estado. Quando este código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes dessa seção. E aí o código vem trazendo algumas regras específicas. Por exemplo, 720. Procedimento terá por início por provocação do interessado, ou seja, o interessado provoca o Estado, apresenta a sua pretensão. Também pode o Ministério Público ou da Defensoria, cabendo-lhes formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial, ou seja, apresenta os fatos em juízo, indica, né, qual é a pretensão, o que a parte quer, o que a parte espera do Estado, e aí o Estado vai verificar se isso é possível ou não. Questões importantes é a citação dos interessados e também do Ministério Público em razão da fiscalização, da necessidade de fiscalização da pretensão da parte, ok? Depois de ouvidas as partes, o juiz decide por meio de sentença se a parte terá ou não direito a essa pretensão. Dessa sentença, obviamente, cabe apelação, está lá no artigo 724. Até porque cabe sentença, porque embora é um procedimento de jurisdição voluntária, mas é um exercício de jurisdição. O Estado está tomando conhecimento e o direito só é reconhecido através da sentença. E é a sentença que vai colocar fim aí a este processo de jurisdição voluntária. O Código deixa claro a necessidade, por meio de processamento de jurisdição voluntária, de algumas situações específicas, está lá no 725, como, por exemplo, a emancipação, nos casos de emancipação judicial, subrogação, alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos ou de interditos, alienação, locação e administração da coisa comum, extinção de usufruto, a própria expedição de alvará judicial e a homologação de autocomposição extrajudicial. As partes fazem um acordo extrajudicial, apresentam o Estado para que ele faça a homologação e dê mais validade, dê mais segurança jurídica àquele negócio.
E aí, pegando esse gancho de segurança jurídica ao acordo que foi firmado, a gente retoma o começo deste vídeo, quando eu disse que a finalidade do direito é justamente a pacificação social e trazer segurança jurídica aos negócios. Com uma homologação judicial em procedimento especial, o acordo encontra essa finalidade do direito. Ok? Obrigado, até a próxima. Até mais.